Fala pessoal, graça e paz, Getúlio Wenzel e você está na luz. Hoje nós vamos falar de medo, mas numa perspectiva diferente. Convido você a ficar até o final do vídeo, que no final eu vou te dar uma chave e quero que você tome posse dela e execute ela com muita autoridade e propriedade. E ela se encontra na Bíblia. Mas antes da gente falar sobre o medo, eu queria tocar um assunto aqui que são os inscritos. Gente, atingimos 110 inscritos. Sensacional! Estou muito feliz mesmo, de verdade. E como eu tinha prometido, eu fui lá no YouTube, ele liberou a opção para que eu tirasse o Junior Wenzel, que é o meu usuário, e colocasse na luz. Então ficou na luz oficial, igual do Instagram, na luz oficial. E estava liberado, e eu acredito que agora só está comendo tempo aí para atualizar e ficar o YouTube /C/ e ao invés de Junior Wenzel na luz. Então já fiz, estou só aguardando aí o posicionamento do YouTube. Uma outra novidade também, comprei um chip novo, o número está aqui embaixo, que eu não sei de cabeça ainda, mas ele está aqui embaixo o número. Então provavelmente eu não vá mais enviar as mensagens do meu particular. Então eu comprei esse chip para colocar especificamente para essa finalidade. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser criticar, se você quiser mandar figurinhas, se você quiser conversar comigo, com a minha esposa, com tá aí o WhatsApp. Antes de falar sobre o medo, deixa eu falar um ditado chinês aqui, compartilhar com vocês um ditado chinês que é interessante. O ditado ele diz assim: quando dois homens vêm numa estrada e cada um deles carrega um pão, quando eles se encontram, cada um trocam os pães e eles saem cada um com um pão. Só que se você pega o que eles estavam carregando, pão, e troca por ideia, muda o contexto. Então se esses mesmos homens estão andando nessa mesma estrada e eles se encontram e trocam ideias, então cada um sai com uma ideia nova. Então fica aí a dica para você compartilhar sempre de conhecimento. É muito importante, principalmente quando a gente fala sobre Bíblia. E sem mais delongas, vamos falar sobre o medo. E é importante o assunto medo, e a gente tem que ter uma atenção muito especial, porque o medo ele tem um poder criativo. É como a fé, que tem o poder de criar as coisas no qual nós cremos. Por isso que lá em Jó, ele falou: o que eu temia me sobreveio. E de maneira muito real, duvidar é um modo de ter medo. Ter medo daquela coisa que não queremos que aconteça, venha a acontecer. Como lá em Mateus 14, de 29, versículo 30. E aí se você quiser continuar, a leitura é bem prazerosa. É a passagem que Pedro caminhou sobre as águas. Então vamos lá. O que Pedro fez? Falou para Jesus: Senhor, se é o Senhor, deixe-me ir ter com o Senhor. Falou para ir junto com ele. O que Jesus falou, se eu não estiver enganado, no 29 ou no 30? Venha. E Pedro caminhou sobre as águas. Imagina essa cena. Sensacional. O homem deu o primeiro passo. Caminhando. Só que aí o que aconteceu? Ele viu o cenário por trás. Ele viu os ventos, viu o cenário, bateu o olho em tudo que estava acontecendo. E ele, no versículo 30, fala: e ele teve medo. Quando ele teve medo, o que aconteceu? Começou a afundar. E o medo é um sentimento muito perigoso. Nós temos que ter controle sobre ele. Eu vi uma matéria, há alguns anos atrás, uma reportagem, que falava sobre os trotes, os antigos trotes, que tinham quando tinham os veteranos e os calouros. Era uma faculdade que eu não lembro de qual país, mas que aos fundos da faculdade tinham alguns trilhos, passava um trem. E tinham alguns trilhos que estavam desativados. Então os veteranos vendavam o calouro, ia para o fundo da faculdade e amarrava ele nesses trilhos. Quer dizer, a pessoa estava de olho vendado, ela nem sabia. E o trem estava vindo, e ele já estava amarrado ali. Qual era a reação? Gente, inúmeras reações. Teve uma reação que a pessoa lá se mijou inteira. Teve uma outra pessoa, isso eu lendo a matéria, ela defecou inteira. Então assim, por causa do quê? Medo. E aí, infelizmente, houve uma fatalidade em um desses trotes. Por quê? Aí a gente não tem como saber o que aconteceu. Mas
uma das pessoas, uma dos calouros que estavam nessas brincadeiras, ela veio a óbito. Então assim, por isso que eu falo, é muito forte essa palavra, medo. E como seres humanos, nós somos falhos e precisamos aperfeiçoar muitas coisas. E aqui eu vou elencar 2 versículos para fechar uma chave poderosa para você, porque eu acredito no poder dessas palavras aqui. Então vamos lá. Primeiro está em 1 João 4:18. E aí a gente vai também falar de Tiago 4:7. 1 João 4:18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí eu vou para Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Gente, não preciso dizer mais nada. Então que a gente se aperfeiçoe no sentimento amor, que é muito, muito poderoso. E aqui eu concluo como? Você tem que ter uma atenção quando a gente fala de medo. Por quê? Se o medo que você tem, ele é um medo que chega a paralisar, esse medo anula a sua fé. Só que aí vem a coisa boa. Deixe a sua fé ser mais forte que o medo e ela vai anular o teu medo. Pense nisso.